Nesta série, nós vamos ouvir o verdadeiro sotaque dos 9 estados que formam o Nordeste, com um carinho especial pelas nossas raízes e também uma oportunidade de conhecer jeitos de falar, termos, expressões e ditos populares de cada lugar. E tudo sonorizado com o ritmo gostoso da musicalidade dos sotaques nordestinos. São muitas vozes e dizeres. Se achegue e conheça um pouco mais sobre história, cultura, tradições e a riqueza da oralidade popular nordestina. Nordestinidades. Eu sou a Alice Salles e bora conversar sobre nordestinidades? Esse episódio vai falar sobre um dos estados mais ricos em forma de falar. E sim, hoje a Bahia é o nosso personagem, o estado para ter diversidade e molejo. Eu sou Adriana Pimentel e digo logo, você está certa em meia, Alice. A Bahia tem uma variedade linguística fascinante e é esse universo que queremos explorar e compartilhar com você que está nos ouvindo. Mas vamos deixar de papo e bora cair de cabeça no sotaque deste estado. Nordestinidades. Para conversar sobre a variação linguística entre o você e o tu, vamos falar com ela, que é graduada em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia e mestra em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. Vem aí, Lorena Ribeiro. Alice, ela também é escritora e idealizadora dos projetos Passos Entre Linhas e Lendo a Bahia. A Yara Pérez conversou com a Lorena sobre essas variações essenciais no dialeto próprio do estado. Lorena, eu digo na Bahia, você está bem ou tu tá bem? E como que se deu essa variação entre tu e você? Existe um certo ou errado nessa abordagem? Então, na sociolinguística, a gente não acredita que exista certo ou errado, né? Se dá para a gente se comunicar, se dá para o nosso interlocutor entender o que a gente está falando, então não está errado. Pela pesquisa que eu fiz, a variação do tu e você acontece por conta da influência de Portugal, né? Em Portugal há essa variação também entre o você e o tu, com uso informal e mais formal. Ou então isso seria uma herança da colonização portuguesa? Sim, podemos dizer que sim. Existem alguns relatos antigos, por exemplo, a primeira gramática em língua portuguesa fala já sobre essa variação entre o tu e você aqui no Brasil. E, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente teve uma influência mais forte, né, porque foi capital do Brasil, em Salvador, que teve também essa influência mais forte das culturas portuguesas, por conta de terem sido capital, né, foco econômico, enfim, cultural do Brasil durante bastante tempo, a gente tem características parecidas. Nós falamos você, pelo menos nas capitais do Rio, da Bahia, a gente fala você, e a gente tem também uma fala mais chiada, o que chama de chiado, né? No Rio você escuta o esquece, festa. A gente sabe assim, que dentre essas manifestações culturais da Bahia, a música é uma das principais fontes de informação para a gente entender o que o povo está vivendo, como que está se comunicando, né? E hoje em dia, com as redes sociais assim tão presentes no nosso cotidiano e tal, essa linguagem então alcança aí dimensões intercontinentais, né? Então, como você visualiza esse desenvolvimento linguístico? Eu penso que hoje em dia os dialetos estão realmente se misturando bastante. Eu falei sobre o esquece do Rio de Janeiro. Tem um produtor de conteúdo aqui no Brasil que fala bastante isso, e não só ele é carioca, não só pessoas do Rio acabam falando, a gente vai repetindo também essas falas dele. Algo que aconteceu também recentemente é o uso de uma expressão que a gente usa em Salvador, que é o lá ele. Não sei se você conhece. Não conheço. O que quer dizer lá ele? Então, atualiza a gente. Então, lá ele quer dizer... Lá ele é a mesma coisa que Deus é mais. Tá repreendido.
E aí as pessoas fora de Salvador começaram a usar o Laíli. Mas Então eles adotaram essa expressão para eles. adotaram. Em algum momento nas redes sociais começaram a usar o Laíli, e aí as pessoas de fora da Bahia começaram a usar, inclusive em contextos que a gente não usa, e aí várias pessoas da Bahia falaram, parem de ficar falando, parem de estragar o Laíli. Criaram música de arrocha com Laíli, enfim. A internet acaba, né, as redes sociais acabam proporcionando essa mistura. Esse espectro, como que chega isso, né, em outras regiões, por exemplo, em São Paulo, se falar lá ele. Exatamente. Nossas expressões, enfim, gírias, acabam chegando com mais facilidade, sendo adotadas com mais facilidade do que anteriormente. Muito bom! Agora fiquei curiosa para saber quais são as expressões que mais se fala na Bahia. Vamos agora para o nosso quadro. Melhor dizendo. Ô, Lorena, já falando sobre essa parte de gírias, né, de jeito de falar, assim, da Bahia, eu quero aproveitar que a gente entrou nesse tema e eu quero que você atualize a gente com 5 expressões baianas que você considera, assim, a cara de Salvador. A gente já conheceu, você já adiantou o lá ele, né, ou que é a cara de Salvador, ou a cara da Bahia, e por que elas são importantes, assim, por que você destacou essas expressões, assim, seu ponto de vista? Eu estava aqui pensando antes sobre essas expressões e eu abri um livro para pescar, eu até te mandei antes. Eu escrevi um conto no livro Vozes Nordestinas, que foi publicado em 2021, que é uma coletânea com escritores do Nordeste, né? E eu fiz um glossário no início do conto, justamente porque o conto tem muita expressão baiana, soteropolitana. Eu prefiro falar soteropolitana porque a Bahia é muito grande. Então, são mais expressões que a gente fala na capital, região metropolitana. E aí, eu tô pegando aqui o glossário para me lembrar de algumas gírias, mas o barril é algo que a gente fala muito. Eu já ouvi falar de barril, inclusive nas músicas, hein, que a gente falou aqui antes, né, que essa expressão, a música é uma das expressões assim latentes da Bahia. Barril eu já ouvi falar, mas diz aí o significado e continua aí com as outras. Então, barril, eu vou tentar ser breve, né? Barril é uma expressão coringa. Barril pode estar numa fala negativa ou numa fala positiva. Por exemplo, você passou num concurso público. Poxa, Yara, você é barril. Ou pode ser uma situação tipo, ai, nossa, que barril, velho. Fulano perdeu o celular naquela festa. Pode ser algo ruim ou pode ser algo bom, depende do contexto. Aí mas o barril tem essa versatilidade, né? Sim. Aí, além de barril, tem o oxe, que eu acho que todo mundo fala, oxe, né? É aquela interjeição. Oxe. Isso. Que também vai depender do contexto. Você pode oxe de susto, oxe enfim, de tristeza. Vai depender. É isso, é uma interjeição. Vai depender do contexto. O laele, que eu já expliquei o que é, né? Que acaba sendo uma interjeição também. Baratino é mentira. Baratino? Como eu coloco baratino assim numa sentença, numa frase. Numa frase. Né? Ih, rapaz, tipo, história de pescador, que chamam, né? História de pescador. Ih, isso é baratina. Fulano fez tal coisa? Não, isso é baratina. Ou então, Yara, larga de baratino, tá me comediando? Tipo, nesse contexto pode ser incluído. E essa, então, você destaca que são as mais assim, por quê, né? A gente usa muito. Eu tava fechando o livro aqui, minha pesca, e eu vi o aonde, que chegou a ser usada num comercial há muitos anos. A gente nem tinha internet assim tão bombada, que é tipo, você vai pular carnaval depois de tantos dias pulando, você ainda vai pular de novo, aí a pessoa faz, aonde? Tipo, não, Deus é mais, não vou não. E colocaram num comercial, acho que de cerveja, há muitos anos, não lembro, enfim. Essas são expressões muito características,
porque eu selecionei elas porque elas estão mais no dia a dia, são usadas, como eu falei, né, são expressões coringas, são interjeições e estão muito presentes na nossa fala, sobretudo na fala de pessoas de comunidades mais periféricas da capital baiana, então acabam se disseminando com mais frequência. Como as músicas, você falou das músicas, o pagode, o arrocha, são músicas, né, são ritmos musicais que são consumidas majoritariamente por pessoas de comunidades periféricas. No pagode, no arrocha, a gente tem muito dessas expressões também. Então tem uma música de pagode antiga que o refrão diz: tá ligado que eu sou barril, tá ligado que eu sou barril dobrado. Então, quando essas músicas chegam em pessoas de outros estados, acabam que essas pessoas conhecem essas expressões da periferia com maior facilidade, né? Então, por isso eu selecionei elas. Pelo menos eu observo que elas são muito mais faladas por nós e conhecidas por outras pessoas também de fora. Eita, que eu agora quase me senti na Bahia depois desse conteúdo massa. Na beira do mar tem pedra, no fundo uma sereia, moça bonita que vem de longe. Agora nós vamos conversar com a cantora Mirla Riomar. Ela nasceu em Salvador, na Bahia, mas mora atualmente em Barcelona há 7 anos. E a Mirla, ela é cantora, as letras das suas músicas, elas carregam um pouco dessa ancestralidade africana, que é muito presente na Bahia, e também de um linguajar regional bastante intenso nas suas canções. Eu quero agradecer, Mirla, por você estar com a gente. Tudo bem com você? Tudo ótimo, um prazer. Como você preserva a nossa cultura, né, fora do Brasil? Essa questão do sotaque, dos costumes, como que você mantém a cultura viva? Eu estou em constante conexão com a Bahia, com o Nordeste, com o Brasil, enfim. Eu escuto muitas músicas novas que estão saindo, antigas, assisto muitas coisas, eu sempre estou muito dentro da cultura, né, da nossa cultura. Mesmo estando fora, eu acredito que a gente ter esse vínculo vivo, né, você acaba mantendo isso também dentro de você, né, porque a gente sempre é de onde nascemos, né? Por mais que a gente saia, viva em outros lugares, a gente é de onde a gente nasce. Então, eu mantenho isso vivo, essa conexão, através não de estar sempre conectada também com tudo que está acontecendo na Bahia, no Nordeste. Mirla, se você pudesse traduzir assim, a importância da linguagem baiana numa só palavra, qual palavra seria, assim, a palavra representativa da Bahia para você? Eu acho que uma palavra bastante representativa para mim, né, que é uma palavra que não nasceu na Bahia, mas veio com os nossos ancestrais, que é a palavra axé, né? Eu acho que axé é uma palavra que conecta muito todo mundo, né? Ao mesmo tempo que é um agradecimento, é um pedido de licença, de proteção, de tudo. Então, eu acredito que essa é a palavra que me conecta muito com a Bahia. Axé tem vários significados, né? Você pode aí contextualizar para a gente, quer dizer obrigado, licença? Na verdade, depende em cada lugar que você utilize, né? Eu geralmente utilizo para dizer, tipo, quando alguém fala, eu gostei muito do seu trabalho, eu digo axé, tipo, para mim, nesse contexto, é obrigado. A palavra axé tem vários significados, dependendo do contexto, né? Você acredita que a sua música ela teve uma influência bastante regional da língua falada na Bahia? Eu sou uma pessoa muito da oralidade, sempre, né? Sempre gostei muito de escutar os meus mais velhos, de observar como as pessoas se comunicam. Então, eu acredito que toda a minha composição vem desse lugar da escuta, né? De absorver tudo desde pequenininha até agora. Tanto é que tem letras assim que me saem, né? Que eu depois escuto e eu acho que praticamente devo ter escutado isso quando era criança, mas ficou ainda no meu
subconsciente e sai agora nas minhas composições. Ô Mirla, e você tem uma carreira internacional, né? Você já está aí há bastante tempo, né, com as suas canções, com esse estilo, né, brasileiro. Vi que você fez uma turnê recentemente na França, na Itália. Como é essa receptividade com relação às letras das suas músicas em outros países, por exemplo? Porque que nem você falou, você tenta explicar, às vezes é complicado você traduzir, mas como eles recebem isso, né? Na verdade, eu sempre faço uma introdução, porque no meu trabalho eu trago, o meu objetivo é contar a história, a nossa história afro-brasileira, né? A história da colonização, a história da escravidão, que é uma parte da história brasileira que não se conta, que aqui os europeus não conhecem, né? Que está muito conectado também com a história deles, afinal veio daqui, né, tudo isso. Então, eu acredito que quando eu faço um show, se eu não faço uma certa introdução, é um pouco complicado das pessoas entenderem. Mas mesmo não entendendo, as pessoas se conectam muito com o idioma. O nosso português é um idioma muito, muito bonito de se escutar, né? A galera sempre se conecta muito com a música, mas eu sinto sempre a necessidade de explicar por conta disso, pela a história, né? Um enredo que vem trazendo cada canção. São músicas que contam fatos importantes da história. Então, para mim, é muito importante introduzir, explicar às pessoas. Eu não explico cada música, porque senão fica muito, né, muito grande o show e tal, mas eu escolho 3 ou 4 momentos em que faço uma viagem um pouco dentro da história, né? Até o meu momento hoje. Não é apenas um concerto, também um pouco de aula de história, né? Eu tenho, assim, minhas composições, eu trago muitas coisas da nossa realidade, né? Eu falo da colonização, eu falo da escravidão, eu falo do nosso processo como afro-brasileiros, né? Como negros dentro do Brasil, toda essa questão social, né? E racial também. Então, acredito que explicar as músicas se faz muito necessário. Agora, Mirla, a gente vai para um bate-bola, uma coisa assim bem rápida, com umas expressões baianas. A gente vai conversar desse jeito baiano de conversar. E aí eu queria que você me respondesse também o jeito baiano de responder. Tudo bem? Sim, sim. Gruvar é barril? Sim, é barril dobrado. Tá. Frete seco é esparrela quando? Quando passa batido, né? Quando a pessoa não percebe o frete, quando passa batido. Olha aí, gente, depois vamos traduzir tudo isso aqui. É melhor largar o doce ou ficar de cheiro mole? Qual que é melhor? Eu acho melhor largar o doce, porque às vezes você pode se surpreender, né? Largando o doce. Eu larguei o doce toda... Né? Quando eu decidi largar o doce, realmente eu comecei a trabalhar com minha música. E quem tá brocando na Bahia hoje, Mirla? Eu acho que tem uma cantora maravilhosa, que é a Raquel Reis. Eu acho que ela tá brocando hoje na Bahia. Então, na Bahia, para você, Raquel Reis está brocando. Sim, tá fazendo um trabalho lindo. Vamos lá atrás da Raquel, hein? Dá uma olhadinha. E, por fim, foi paletada chegar até aqui? Muito, foi barril. Barril? Por quê? Foi difícil, assim, eu venho de uma história bastante louca, né? Eu estudei eletromecânica, aí chegou com 23 anos eu deixei a eletromecânica e voltei a me dedicar na música, né? Que a música sempre estava na minha vida desde os 12 anos. Então foi um processo muito duro, a decisão de deixar um caminho já, né, que já me gerava uma coisa mais segura para poder arriscar na arte, na música. Enfim, foi paletada, mas valeu a pena. E menina, só o que tem na Bahia é especialista em pesquisa linguística. A gente mal acabou de absorver o conteúdo riquíssimo da Lorena e já vamos falar sobre um uso bem particular de uma consoante no estado. Vamos lá, Yara?
Ela é doutora em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, especialista em pesquisa do uso do S no dialeto baiano, entre outras especializações sobre a linguagem regional baiana. Nós vamos conversar agora com a professora Amanda Reis. Oi, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Yara, tudo bem? Muito obrigada por me convidar para participar desse podcast. É um prazer estar falando com você e espero contribuir aí para conhecimento um pouco sobre a fala da Bahia, né? A fala dos baianos. Do ponto de vista histórico, como que você avalia essa evolução do uso do S na linguagem baiana? Veja, na verdade, eu tenho duas frentes de pesquisa diferentes, né? Eu trabalho no projeto Atlas Linguístico do Brasil, que é um projeto de cunho nacional. Ele é um projeto que se desenvolve desde o ano de 1996, sob coordenação de um comitê nacional. Esse comitê nacional, ele é liderado por uma diretora-presidente, que hoje é a professora Jacira Andrade Mota, da UFBA. Ele se organiza em torno de várias universidades brasileiras. Eu sou pesquisadora do projeto e trabalho no projeto desde 2008 na condição de bolsista de iniciação científica. Então, eu fui fazendo mestrado, doutorado e hoje sou pesquisadora orientando outras pessoas, né, dentro do projeto. No começo da minha vida acadêmica, desde o começo, eu venho estudando a ditongação diante de si. A gente costuma se referir à pronúncia de forma fonética desse fonema, né? Porque nós não estudamos letras, mas sim sons. Então, como é esse processo de ditongação? A ditongação, ela é um fenômeno que se manifesta em vocábulos como paz, arroz, 10, 3. No caso de Salvador, no caso da Bahia, no caso de algumas outras regiões, é muito comum que a gente ouça coisas como arroz, paz, 10, 3. Ou seja, se forma um ditongo, né? A gente tem uma impressão de que existe um I ali depois daquelas vogais. Um outro fenômeno que está sendo investigado pelo projeto ALIB e no qual eu começo a me introduzir agora, orientando outras alunas, é a questão da alternância de realização desse elemento em final de sílaba, né? Desse si em final de sílaba, que é o quê? O chiado, que é muitas vezes atribuído ao carioca, mas que também acontece com muita força aqui em Salvador. Ou seja, aquele zinho que acontece em pasta, né, encosta. Geralmente antes de ter, né? Exatamente, geralmente antes de ter, que são consoantes que a gente chama de oclusivas, né, consoantes fechadas, alveolares. Você tinha falado que ter esse do hino a paz, paz, arroz, arroz. Como se dá esse fenômeno, assim? Por que se dá, na verdade, né? Bom, a gente tem algumas hipóteses. Na minha tese de doutorado, eu busquei comprovar algumas dessas hipóteses. Do ponto de vista que a gente chama sincrônico, ou seja, no ponto exato do tempo, neste ponto do tempo, a gente pode dizer que se dá, em função da diatopia, ou seja, da diferença de lugares, é uma questão geográfica. Então, existem lugares em que ele existe e lugares em que ele não existe. Por exemplo, varia de cidade para cidade, né? Exato, de cidade para cidade e de país para país. Ele é um fenômeno específico do português brasileiro. Ele não acontece no português europeu. Isso é um ponto importante. É importante porque nós temos essa influência portuguesa, né? Sim, também tem questões de natureza da própria língua, né? Questões fonéticas. Por exemplo, em cidades em que a predominância é maior desse chiado, por exemplo, em que a gente tem, por exemplo, arroz, a gente não tem em tantas cidades um arroz, apenas em algumas delas, como o próprio Rio de Janeiro. Mas acho em que Belém, eles colocam por esse exemplo, I aí também, né? Arroz. Isso, mas em Belém, por exemplo, em que a gente tem esse chiado, a gente não tem essa
essa vogalzinha subjacente tão expressiva. Outros fatos que são relevantes para entender têm a ver com as características da vogal que se ditonga, né? Da vogal que se desdobra, ou seja, tem a ver com a duração dessa vogal, e aí a gente parte para questões de mais acústica. E você me perguntou com relação a questões históricas. O que a gente acredita com relação à história é que esse fenômeno ele se dá em áreas de maior contato linguístico entre o português e as línguas de contato, né, as línguas africanas, línguas indígenas, por conta de uma questão de preservação de vogais mais abertas. Ou seja, o português europeu, quando ele chega aqui no Brasil e quando ele tem a necessidade de ser adquirido pelas populações do contato, né, pelas populações não autóctones, não próprias do Brasil e não próprias de Portugal, no caso, os africanos, os escravizados africanos, ele chega com vogais mais abertas, né? É uma variedade que chega com vogais mais abertas. Se a gente ouve hoje um português falando, a gente praticamente não ouve essas vogais. A gente ouve um português de Portugal falando com vogais mais fechadas. Pelo fato das línguas africanas do contato, sobretudo as línguas de base banto, né, do subgrupo banto, o Kibundo, o Kikongo, terem vogais também abertas, a gente acredita que essas vogais se conservaram abertas em algumas áreas, abertas e mais longas, como é o caso da própria Bahia. Então, a gente teria vogais mais abertas e mais longas aqui, possibilitando que essas vogais se desdobrassem em ditongo para equilibrar, né, a diferença entre uma vogal muito aberta, ali naquele contexto de par, e uma consoante que é bem fechadinha lá no final, que é uma sibilante. Então, ali naquele contexto eu formo pais. Mas em outras localidades que tendem a fechar mais essas vogais, como, por exemplo, no sul do Brasil, né, no Rio Grande do Sul, no caso de Porto Alegre, no caso de Belo Horizonte, nas capitais, que são os dados que a gente tem até o momento, essas vogais, elas parecem ser mais fechadas. Por que eu digo parecem? Porque nós temos dados de acústica apenas da Bahia. A gente ainda não tem esses dados para o sul. Então, como elas parecem ser mais fechadas e também são áreas em que esse contato ele não se desenvolveu ao longo do tempo ou não teve as mesmas características que aconteceram aqui na Bahia, então a gente não tem como sustentar essas hipóteses. Ou foram contatos que se deram em segunda mão, depois com a presença de pessoas que estiveram na Bahia ou em outras cidades do Nordeste, porque em outras cidades do Nordeste houve, digamos que migrações, né, processos migratórios, e esses migrantes foram indo para povoar outras áreas, como, por exemplo, áreas do Sudeste ou áreas do Norte. E por isso a gente encontra em outras áreas do Brasil, mas não de forma tão expressa assim. E por falar nesse estado maravilhoso que é a Bahia, sabe quem foi ao Centro Histórico de Salvador só para dar uma palavrinha com o público? Ele mesmo, o Victor Moura. Rapaz, e não é que ele foi mesmo? Bora ouvir essa história? Fala aí, Victor. Opa, gente, tudo bom? Estamos aqui no Centro Histórico de Salvador, na Bahia, com a baiana Mary. Começar perguntando para ela uma expressão aqui que só tem em Salvador, que você vem e só escuta aqui. Chega aí, véi. E é como? A gente usa muita gíria, né? O baiano, ele usa muita gíria. Agora uma gíria que o pessoal fala tanto que a gente fala e que eu não vejo muito povo falar é o meu rei. Ô mamãe, ô papai, entendeu? Aqui o negócio é assim, painho, maninha. Meu rei é mais mito, então. É mais mito, porque eu não vejo o pessoal que chama o meu rei, minha rainha. E aí, papai? E aí, mamãe? Mary tava falando, né, dessa influência de África, né, na linguagem, né? Pra mim, eu vejo a linguagem africana, ela é mais usada, ela tem mais influência no candomblé e no mundo dos homossexuais, tipo, passa um cara bonito, aí diz pra outra. E aí é a palavra que é ocó é homem.
Odara, quer dizer que é bom, que é gostoso, que é bonito, que é grande. Odara tem vários significados. Ou quer ver uma coisa também que a gente usa quando a gente fala Indaca. Indaca, como é seu nome? Vitor. Indaca de Vitor é Odara, que você tem a língua muito grande, entendeu? Essa é a influência. Eu acho que a influência da língua africana, ela é mais dentro do candomblé, na religião, porque a gente deveria ter a influência verdadeiramente africana, né? Porque nós somos descendentes dos africanos. Então eles vieram para cá. Então a gente somos o único povo, o único país que não tem dialeto próprio. Porque quando os portugueses chegaram, tinha os índios. Então era para gente falar ou tupi ou guarani. E quando chegou os africanos, era para gente falar pelo menos a língua, saber quem que tinha. Fomos colonizados pela língua portuguesa. E hoje a gente fala a nossa língua brasileira e ter nosso dialeto próprio, como todo mundo tem o seu. Entendeu? Uma influência do Yorubá na escola, né? Isso. E essa linguagem que tu falou é uma forma de resistência ali. Né? De resistência, de camuflar também, né? Porque com a linguagem Yorubá, você camufla o que você quer dizer, para quem não entende. Quem é leigo, quem é, como diz eles, Ariocô, quem não sabe de nada, não entende nada, passa batido. Olha, ainda aqui no centro de Salvador, eu encontrei Samara, né? Estudante do terceiro ano, tá fazendo um trabalho aqui sobre a Independência da Bahia. Independência da Bahia. Então me diz aí, Samara, alguma fala, alguma expressão que tu escuta muito aqui na Salvador? Aqui tem barril, que barril a gente usa pra tudo, seja bom, seja ruim, tipo... Por exemplo, eu falo que eu passei por uma situação, tipo, muito ruim e a pessoa fala barril. É, tipo, algo ruim também, tipo, você é barril, você faz tudo. Lá a gente usa pra, por exemplo, ter alguma frase de duplo sentido que alguém te disse e aí você vai repreender, você fala lá ele. Tem quem vai é coelho, tipo... alguém manda você ir em algum lugar, você tem medo e você fala que vai é coelho. Eu não, que vai é coelho. Também tem algumas expressões que a gente usa, tipo, pra distância. Só que aí é com xingamento. É lá na casa do... alguma coisa assim, sabe? E tu mora aqui na capital mesmo? Moro aqui. Vocês têm família, conhece o pessoal do interior. Dá pra dizer que a Bahia é unificada ou tem muita diferença, assim, entrando pro interior da Bahia? Tem diferença, viu? Porque, tipo, no interior tem algumas gírias mais passadas que a gente aqui da capital mesmo, principalmente adolescente, não entende muito, tipo, cabrunco, pinóia. É, tipo, meio que xingamento, mas ninguém sabe o significado, ninguém daqui usa, só quem é do interior mesmo. É um estado muito grande, né? 417 municípios. Imagina. Impossível ser muito unificado. Boa, Victor. Muito bom poder ouvir um pouquinho desse sotaque gostoso da Bahia, né? Alice, depois dessa dose de conhecimento sobre a linguagem baiana, vamos deixar aqui uma reflexão para o nosso ouvinte? Pois é, Adriana, eu acho que a melhor forma de combater o preconceito é o conhecimento. E com a linguagem isso não é diferente, né? Vamos nos dar aí a chance de conhecer mais como fala o nosso país. Isso com certeza nos aproxima de quem somos nós e das nossas raízes, né? Fica aí a dica. Bom, gente, acredito que conseguimos trazer um pouco de como o povo baiano se comunica. E para mim, a Bahia tem uma diversidade linguística fascinante, resultado de tantas influências. E depois dessa conversa, eu já estou agendando a minha próxima viagem. E você, que ouve a gente, quer aprender as expressões e conhecer perfis interessantes sobre o tema? Então acesse nosso site, agenciaeconordeste.com.br. É só dar um play que é tudo barril. Até a próxima! Este programa teve produção de Yara Pérez e Adriana Pimentel, locução de Adriana Pimentel e Alice Salles, participação especial do repórter Victor Moura, gerência de projeto de Isabelle Fernandes, coordenação de Maristela Crispim e edição de Kiko Gomes. Nordestinidades. A série de podcasts Nordestinidades Parte 1 foi apoiada pelo Programa de Aceleração de Negócios Digitais, uma realização do International Center for Journalists, META, com o apoio da Associação de Jornalismo Digital, AJO, e mentoria de Geraldo Nascimento.